Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Chegando agora para o café com o Djalma Pinho, convidando você a chegar e já ir se preparando, porque hoje é o nosso fechamento. O povo está chegando, mas nós já vamos começando devagarzinho. Vamos começando devagarzinho, porque hoje eu preciso fazer aqui com você algo muito importante, muito importante. Por que eu resolvi ministrar? Por que Deus tocou no meu coração de ministrar essa palavra sobre as 7 influências? Aliás, eu quero que você me ajude aqui. Alguém, por gentileza, escreva para mim aí. As 7 influências. As 7 influências. As 7 esferas de influência. Escreve aí para mim. As 7 esferas da influência, Apocalipse 5, versículo, bota aí, pode botar, versículo 5, Apocalipse 5, 5. Então, as 7 esferas da influência, Apocalipse 5, 5. Alguém escreve aí para mim, por gentileza, para eu fixar aqui. Júnior dos Santos, do Ceará. Júnior Santos, no Ceará. Muito bem. Jefferson, bom dia. Vitória do Espírito Santo, a minha linda Vitória. Vamos lá. Importante você entender, os fatos do final dos tempos estão se desenrolando. O apóstolo João, levado para a ilha de Patmos, tem uma visão de tudo que está acontecendo no final dos tempos. E ele agora vai dizer, um dos anciãos disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir os livros. Agora ele vai começar a descrever o que está acontecendo, o que vai acontecer no final dos tempos, o que vai acontecer agora no desenrolar da história no final dos tempos. Tempo esse que nós estamos vivendo agora. Tempo esse que nós estamos vivendo agora. Muito obrigado, Adriana. Tempo esse que nós estamos vivendo agora. Você precisa entender o que está acontecendo nesse instante. Só para recapitular rapidamente, o pessoal que está chegando aí, alguns estão entrando pela primeira vez aqui na live, não estão entendendo o que significa as 7 esferas da influência. Nós somos o povo de Deus na terra. Deus nos comprou, nos lavou com seu precioso sangue. E ele não nos comprou para ir para o céu. Ele não nos comprou para, vem cá, eu vou te levar para o céu. Se fosse para fazer isso, ele matava logo a gente agora. Porque deixar a gente ficar aqui sofrendo nesse mundo, se o céu é infinitamente melhor. Mas ele não nos comprou para isso. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Ou seja, eu vim para você ser feliz. Ele disse, eu vim para desfazer. Isso, João, mesmo que escreveu o Apocalipse, diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Jesus disse isso. Depois João disse assim, eu vim para desfazer as obras do diabo. Então há uma conexão entre a gente ser feliz e as obras do diabo serem destruídas. Então guarde isso. Há uma conexão entre nós sermos felizes e as obras do diabo serem destruídas. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês não vão conseguir ser felizes se o diabo conseguir o intento dele na terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz que há um sistema mundano, um sistema aqui nesse mundo de corrupção, de destruição da família, de destruição dos processos que, na verdade, seria para nos trazer paz e alegria e felicidade, mas um sistema louco, um sistema maligno se estabeleceu. E Jesus disse, eu vim para que os meus filhos sejam felizes. Então eu preciso desfazer essas obras do diabo. Quando você vem aqui em Isaías 2:2, que é a profecia dos últimos tempos, é a profecia do período messiânico, Isaías vai dizer que o Senhor colocou o seu santo monte no topo das 7 montanhas. O que ele está falando aqui é influência. O que ele está falando aqui é o seguinte, eu vou pegar a minha palavra, eu vou pegar os meus filhos que têm a minha palavra, vou colocá-los no topo das 7 montanhas
eu vou colocá-lo sobre um lugar, onde desse lugar eu vou influenciar. O topo da montanha era a influência. Por que Deus levou os 10 mandamentos para o topo de uma montanha? Porque de lá seria visto. Então a ideia do topo da montanha é o lugar de influência. E por que 7? Porque para entrar na terra prometida foram 7 nações que cercaram Israel. Então ele está dizendo, se você quer tomar a sua terra prometida, se você quer ser feliz, se você quer viver uma vida de felicidade, você precisa tomar os 7 montes, você precisa tomar o monte todas as influências da terra. E aí quando você vai analisar, isso não é coincidência, quando você vai analisar as influências na terra, você vai ver que há 7 esferas de influência na terra. Você vai ver que tem a mídia, a economia, os governos, você vai ver que tem a área da família, que é uma área de influência muito poderosa. Você vai ver que tem as artes, que é uma área de influência muito poderosa. Você vai ver que tem a educação, que é uma área de influência muito poderosa. E eu esqueci só uma aqui, que é a economia. Eu falei economia? Não falei. E a economia. Então, essas são as 7 áreas de influência. Se nós não dominarmos todas essas áreas virão nos destruir. Eu disse isso ontem, quando falei sobre Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse, vocês são o sal da terra. Quando ele falou sobre o poder da nossa influência. E se vocês são o sal da terra, são vocês que vão fazer com que a minha palavra, com que aquilo que Deus criou para o homem, desenhou para o homem, se estabeleça na terra. Se vocês não fizerem isso, eu vou dizer o que vai acontecer. Vocês vão ser pisados pelos homens. O sal, se não se tornar insípido, o sal, se não der sabor, o sal, se não fizer o papel de conservar, ele não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo ali é que se eu não for e assumir o meu papel no topo dessas 7 montanhas, como diz Isaías 6:2, como diz Apocalipse 17, versículo 9, onde o Senhor diz que no final dos tempos, Satanás teria estratégia nos 7 montes, ou seja, Satanás teria estratégia de influência na terra. Satanás teria dominado. Deus avisou de antemão para nós que Satanás ia dominar o topo das 7 montanhas. Isso está em Apocalipse 17, versículo 9. Ele ia dominar as artes. Deus disse de antemão que Satanás ia dominar a educação, que Satanás ia dominar a economia, que Satanás ia dominar os governos, que Satanás ia dominar as artes, que Satanás ia dominar, deixa eu ver aqui, a religião, que Satanás ia dominar o mundo das famílias, a mídia, e que se Satanás fizesse isso, seria muito complicado que nós pudéssemos ser felizes. Você lembra que Jesus diz assim, orem pelos governantes para que tenha paz em Israel, para que haja paz em Israel. O que ele está dizendo? Não adianta você somente se converter e aceitar Jesus. Não é só ir para a igreja. O fato não é aceitar Jesus e ir para a igreja. Jesus quer muito mais do que isso. Nós temos uma guerra contra os sistemas que estão ao redor. E se nós não entrarmos nessa guerra, se nós não tomarmos posse, lembre-se, na terra prometida, para entrar na terra prometida e viver a terra que manda leite e mel, Deus não disse, fiquem no deserto orando. Deus disse, vai lá e bota a planta dos teus pés, porque aonde você botar a planta dos teus pés, eu vou te dar. O que Deus está dizendo é o seguinte, coloca a planta dos teus pés na mídia, coloca a planta dos teus pés no governo, coloca a planta dos teus pés na economia, coloca a planta dos teus pés nas artes, coloque a planta dos teus pés. Aonde você puser as plantas dos teus pés, domine as famílias, coloque a planta dos teus pés na família. Aonde você puser a planta dos teus pés, eu vou te dar. Eu vou te dar, será vosso. Escute o que eu vou dizer para você. Se Jesus quisesse que o reino dos céus fosse lá nos céus, ele não diria na oração para nós, não nos ensinaria, a partir dos discípulos, que a oração é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, você é santo e separado, mas venha a nós, aqui embaixo, o teu reino. Deus quer que o reino dele desça, Deus quer que o reino dele se estabeleça na terra. Para ele se estabelecer em qualquer reino, para se estabelecer em algum lugar,
ele tem que dominar as 7 áreas de influência. Tem que dominar primeiro os governos. Você tem que dominar a governança. Você vê que o nosso país ficou entregue na mão dos comunistas durante 20 anos, socialistas e comunistas. E eles dominaram tudo. Dominaram o Supremo Tribunal Federal. 10 dos 11 são esquerda, socialistas e comunistas. 10 dos 11 do Supremo. Grande parte do Congresso é comunista. Por quê? Porque a maioria dos partidos são comunistas. Só tem um partido agora de direita. O resto, a maioria é de esquerda. Agora que tem um que veio para o centro, do centro para a direita. Virou centro-direita. O resto, tudo comunista. Há pouco tempo agora o Lula se gabava com o Fernando Henrique e os outros de que eles conseguiram implantar no Brasil só partidos comunistas. Olha que beleza, né? Eles se gabavam disso. E sabe o que acontece com isso? É que toda a ideologia de esquerda passou a dominar. Então eu tenho o Supremo Tribunal, que é de esquerda. Eu tenho o Congresso, que é de esquerda. Eu tenho o Senado, que é de esquerda. Aí o Brasil resolve colocar um presidente de direita. Como é que você acha que esse cara vai governar? Ele não vai governar. Ele não vai governar. Bolsonaro tem muitas boas intenções, mas vai ser muito difícil ele governar. Para ele governar, nós temos que mudar o Supremo Tribunal, nós temos que mudar o Congresso, tem que se colocar outros partidos, tem que se colocar outras pessoas. Então, dominar, tomar posse, governar, não é uma coisa fácil. A Bíblia está dizendo, no final dos tempos, Satanás iria dominar. Satanás conseguiu governar a grande parte do mundo dessa época. Para que a gente possa fazer qualquer coisa, nós temos que colocar pessoas honestas, pessoas puras, pessoas que busquem a Deus, pessoas que possam pisar, colocar os pés lá. O que acontece é que muitas vezes, infelizmente, as pessoas, eu gostaria que vocês aqui mandassem bastante coraçãozinho, e se você está entendendo o que eu estou pregando sobre as 7 esferas, eu queria que você escrevesse eu, por gentileza, escreva aí, eu. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui essa manhã para você? Eu preciso que você entenda isso. Quero pedir ao pessoal que está aqui comigo, cuidado para não solicitar a entrada aqui na live. De manhã não tem participação, só à noite, viu? E aí quando você manda aqui, ó, a Meg sem querer deve ter mandado isso aqui. E aí fica um negócio quadrado aqui na tela tapando o meu rosto. Então muito cuidado para não enviar um envio de solicitação para nós aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que eu estou dizendo aqui, ótimo que você está dizendo eu, que você está entendendo o que eu estou pregando aqui. O Senhor quer que nós dominemos. Cada um aqui tem o seu chamado, e é isso aqui que eu quero que você entenda. Durante muitos anos, as pessoas só achavam que o nosso chamado era dentro da igreja, que você não tinha um chamado fora da igreja. E aí ficava uma disputa, uma luta desesperada para trabalhar na igreja. Ah, eu preciso ser um pastor. E às vezes a pessoa nem tinha um chamado para pastor, mas ela quer servir a Deus, ela quer realmente agradar a Deus em alguma coisa, então ela fica lutando para ser, poxa, eu tenho que ser um pastor na igreja, mas ela não tem um chamado para isso. Apenas 3% dos 100% que estão na igreja tem um chamado e exerce uma função dentro da igreja. E os outros 97? Os outros 97 era considerado crentes de segunda classe. Considerado não pelo pessoal da igreja, mas por eles mesmos. Eles diziam, puxa vida, eu não consigo servir a Deus dentro da igreja, não há espaço para mim na igreja. Então eu sou um crente de segunda classe. Não, você não é um crente de segunda classe. Agora, graças a Deus, essa revelação das 7 montanhas, essa revelação das influências, essa revelação profética foi compreendida e isso tem sido pregado sobre a terra. Muitos pregadores, principalmente Johnny Enlow, que é um dos escritores que escreve sobre as 7 montanhas. Se você ainda não leu, você tem que ler a Profecia das 7 Montanhas. Você tem que ler este livro de Johnny Enlow. Bom, Apocalipse 5:5 diz assim, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. João viu que o final dos tempos estava para chegar, que Satanás já ia dominar as 7 montanhas. Ele viu que a igreja foi perseguida, foi massacrada. Já no início
do seu estabelecimento na terra, a igreja foi massacrada. E agora a batalha vai começar. A igreja contra o inferno. A igreja se estabelecendo o reino na terra para que muitos venham a provar do que é viver uma vida ao lado de Jesus. E o inferno aqui lutando para que esse reino não se estabeleça. Bom, a Bíblia diz: então eu vi no meio do trono 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, quem estava lá? O Cordeiro, Jesus, que parecia ter sido morto. Parecia ter sido morto. Jesus não foi morto, ele ressuscitou. Agora escute, ele tinha 7 chifres. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Esses são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Escute isso. A influência do Cordeiro, a influência do nosso Senhor Jesus, foi enviado por toda a terra. Lembre-se, ela não ficou no céu. O reino de Deus desceu à terra. O reino de Deus tem que se estabelecer na terra. E o Cordeiro, que tinha 7 chifres, ou seja, ele tem as 7 autoridades sobre todas as áreas, tanto na área espiritual, quanto na economia, quanto nos governos, quanto nas artes. O Senhor tem autoridade sobre todas as áreas. O que Ele quer é que nós tomemos posse disso. E para eu tomar posse, eu tenho que ter o Espírito de Deus, ou seja, eu tenho que ter o Senhor me movendo com o seu Espírito. E olha o que a Bíblia diz. Esses 7 Espíritos, ou seja, o Espírito de Deus que vai mover pessoas para os governos, vai mover pessoas para as artes, vai mover pessoas para a economia, vai mover pessoas para a área da educação, vai mover pessoas para a área da mídia, vai mover pessoas para a área da família, para trabalhar com famílias, vai mover pessoas para a área das artes, todas as áreas. Em todas as áreas Deus vai mover pessoas. Nessa live aqui tem pessoas que vão trabalhar em governos, vão ser vereadores, vão ser deputados, vão ser presidentes da república, vão ser ministros de Estado. Deus vai levantar pessoas aqui para ajudar na área judiciária. Quem sabe aqui nós vamos ter pessoas no Supremo Tribunal Federal, aqui nessa live aqui. Deus vai levantar pessoas num poder de influência. Por que isso precisa acontecer? Porque Deus precisa estar dominando. Escute, Jesus disse lá em Mateus que se nós não fizermos isso, se nós não salgarmos a terra, se nós não iluminarmos a terra, os homens voltariam e pisariam na gente. Sabe o que está acontecendo em muitos governos? Igrejas são perseguidas. Sabe o que está acontecendo em muitos governos? Igrejas são fechadas. Eu fui em alguns países da Europa, países onde teve um grande avivamento cristão. Vou repetir, países na Europa que há 100 anos atrás tiveram um grande avivamento e um monte de gente se converteu e quase toda a população se converteu. O governo mudou para um governo comunista e sabe o que aconteceu? As igrejas foram fechadas. As igrejas foram fechadas. Hoje as igrejas são apenas monumentos, museus, que foram entregues na mão de ateus. Ei, nós não fomos chamados para permitir isso, para ficar dentro de igreja orando, oh, Senhor abençoe, Senhor abençoe, Senhor abençoe. O Senhor está do céu assim, engraçado, né? Você quer que eu abençoe, mas você fica aí dentro fechado. Você quer que eu abençoe, mas o Espírito de Deus, aqui Apocalipse está dizendo, o Espírito de Deus se moveu sobre toda a terra com os 7 chifres, ou seja, nas 7 áreas de influência. E você se moveu para onde? Você se moveu para onde? O que você está estudando? É só teologia, filho? Hein? Você está estudando só teologia? É isso que você está estudando? Você só quer estudar teologia, é isso? Você tem que estudar tudo, meu filho. Você tem que ver aonde Deus quer te usar. Onde Deus quer te usar? Deus quer te usar aonde? Fala para mim. Quem sabe você vai ser uma grande jornalista, uma pessoa de comunicação. Quem sabe você vai ser um grande artista, vai trabalhar em novelas, em teatro, em cinema. Quem sabe você vai pintar telas, quem sabe você vai ser um grande artista pela internet, vai desenhar posts, cada post lindo, você vai atrair a atenção das pessoas para o Evangelho do Senhor Jesus, você vai atrair pessoas para conhecer a verdade. Quem sabe Deus vai te usar em governos para não permitir leis que venham a massacrar o povo de Deus e a massacrar a nossa nação.
Quem sabe Deus vai te usar nessa área. Eu não sei qual é a área que Deus vai te usar, mas eu sei que Deus vai te chamar. Eu sei que Deus está te chamando. Eu sei que Deus quer te usar poderosamente. Você precisa aceitar. Quem recebe essa palavra aqui, em nome de Jesus, diga eu recebo. E manda coraçãozinho para cima. Hoje o povo parece que está com o dedo cansado. Não estou vendo o coraçãozinho subir aqui. Os coraçãozinhos que vocês mandam não é para mim, não. Esse coraçãozinho é para chamar as pessoas para as outras lives de outros lugares que estão no Instagram aí zapeando. Elas vão ver o Djalma Pinho lá fazendo live. E elas vão vir. Então mande bastante coraçãozinho sempre, porque você posiciona bem a nossa live. Você que está vendo que essa live precisa alcançar mais pessoas, que a palavra que eu estou falando ela é muito importante. Você precisa pegar esse aviãozinho aqui e disparar para umas 20 pessoas que você conhece. Vai mandando para todo mundo. Chame as pessoas para cá. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda. Olha o que a Bíblia diz. O Cordeiro de Deus pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, da mão direita de Deus. Uau! E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, ou seja, toda a estrutura do reino, é isso, toda a estrutura do reino, estrutura espiritual do reino, os poderes do reino, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, nações, para o nosso Deus, e os constituístes. Agora preste atenção, olha o que a Bíblia está dizendo. Tu, Senhor Jesus, constituístes, ou seja, tu abençoastes, tu colocastes eles em posições que o Senhor quer. E quais são as posições? Agora escute aqui. Tu os constituístes reinos, tu os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão, escute, e eles reinarão no céu, hein? Está escrito aí no céu. Tu comprastes com teu sangue pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Trouxe eles para um lugar só? Não. Deixou eles lá, nas tribos deles, nas nações deles, nos lugares onde eles se converteram. Jesus salvou eles e deixou eles lá, mas os constituiu. O que, pastor Djalma? Reis, sacerdotes, para que eles possam reinar sobre a terra. Ou você precisa entender isso. Eu fui comprado aqui no Brasil para influenciar o meu povo brasileiro. Americanos têm sido comprados na América para influenciar na América. Chineses têm sido convertidos lá na China para influenciar a China com o poder do Evangelho. Pessoas na Índia, pessoas no Nepal, pessoas no mundo árabe, pessoas no Paquistão, pessoas no mundo inteiro. Pessoas no mundo inteiro estão se convertendo nesse instante. Estão sendo tocadas nesse instante para aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. E o Senhor está trabalhando na vida delas para que elas sejam homens e mulheres de influência. Eu profetizo aqui em nome de Jesus, que você, escrevam aí para mim, se você está entendendo, diga eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, que você vai ser levantado nesse tempo agora. Deus vai levantar você nesse tempo para influenciar. Você vai influenciar pela internet. Você vai influenciar pelas redes sociais. Você vai influenciar na sua cidade. Você vai influenciar na sua família.
Você vai influenciar na economia porque você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ser um industrial, um empresário poderoso, uma empresária poderosa. Você vai influenciar nas áreas das artes. Deus vai te usar como uma grande artista, como um grande artista, quem sabe uma pessoa especial. Olha, em nome de Jesus. Você vai ser usado aí, na sua cidade, no seu estado. Você vai ser alguém importante, um pregador importante, quem sabe, na cidade. De uma igreja forte e poderosa que você vai construir na cidade, junto com o teu povo. Deus vai te levantar para você tomar posse. Deus vai te levantar. Eu quero que você, nesse instante agora, que nós vamos encerrar aqui essa live, eu quero que você guarde no seu coração que você foi chamado para influenciar em todas as áreas. Todas as áreas que você puder, influencie. Sua família vai ser uma bênção sobre a terra. Sua vida vai ser uma bênção sobre a terra. O Senhor Jesus não nos comprou para ficarmos de braços cruzados esperando o dia de ir para o céu. Muitas vezes a gente sofre tanto aqui nessa terra e tem uma mensagem que foi mal compreendida. Quando Jesus diz, eis que cedo vem, conserva o que tens. Conserva o que tens. Essa mensagem foi mal compreendida. Quando Jesus diz que esse cedo vem, ele estava alertando a igreja de que era muito importante para que a gente começasse a obra rápido. Começasse a obra rápido. Que a gente fosse trabalhar rápido a obra de Deus, porque tinha muita coisa para fazer. E os discípulos começaram a trabalhar rapidamente. Mas eles botaram na cabeça de que eles estavam trabalhando rápido, porque Jesus foi ali no céu e que ainda voltaria com eles vivo. João, que foi o que morreu mais velhinho, achava que Jesus ia voltar para levá-lo. Até que Deus deu a João o livro do Apocalipse para dizer essas coisas. Mas eles ficaram por muito tempo assim. As pessoas ignoraram a compreensão do livro do Apocalipse. Não estudaram direito o livro do Apocalipse durante muito tempo. A igreja viveu achando que Jesus ia voltar a qualquer momento. E sabe o que acontece quando a gente pensa assim? Eu já fui jovem e eu ficava orando assim, Senhor, não volta agora não, porque eu quero casar ainda, eu quero experimentar esse negócio de casamento. Eu era doido para casar, para ter filhos, para ter uma esposa. Olha, quantas vezes eu orei, Senhor, não volta agora não. Pessoas desesperadas e pessoas que estão botando na cabeça assim, para que eu vou trabalhar para conquistar alguma coisa aqui nessa terra, para eu crescer, para que eu vou estudar, para que eu vou fazer uma faculdade, se Jesus vai voltar a qualquer momento? Muita gente pensando assim de forma errada. Para que eu vou me esforçar para influenciar pessoas na terra, se Jesus vai voltar daqui a pouco? Jesus disse que ele breve voltaria, porque nós não vamos viver aqui 6.000 anos, mais 6.000 anos, nós não vamos viver mais 4.000 anos. 2.000 anos já se passaram. E agora, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos praticamente todas as profecias já completadas, as profecias de Zacarias, de Isaías, as profecias de Sofonias, todas as profecias do Antigo Testamento e as do Novo Testamento, praticamente já todas se cumpriram. Falta algumas só, muito poucas. E a qualquer momento podem se cumprir. O ambiente e o cenário do Apocalipse para o estabelecimento do anticristo na terra já está preparado. Hoje o anticristo consegue já controlar todo o comércio da terra, tem computadores já para isso. E isso não tinha há 100 anos atrás, não existia isso assim. Não vou nem dizer 100 anos, 50 anos atrás a gente não tinha isso, para você entender que o final dos tempos está muito breve. Mas não é para a gente ficar de braço cruzado dizendo assim, Jesus vai voltar, então não vamos fazer nada porque Jesus vai voltar. Eu não vou nem casar porque Jesus vai voltar. Eu não vou nem trabalhar porque Jesus vai voltar. Vou virar um vagabundo crente, vagabundo que ora, porque Jesus vai voltar. Não é isso que Deus quer. Jesus disse que no final dos tempos, o Monte Santo, ou seja, nós, Monte Santo, somos nós, a Nova Jerusalém, nós estaríamos pregando a palavra nas 7 montanhas de influência. Ou seja, Deus nos posicionou
em cada área dessa aqui. Ele quer alguém em cada área dessa aqui para influenciar. Depois vai lá no meu feed, passa lá e faça um comentário dizendo o que você aprendeu nessa live aqui e compartilhe a live que vai estar gravada para várias outras pessoas. Deus abençoe seu dia. A paz.